Eu cheguei no fundo do poço nos meus 15 anos. Eu não lembro de ter passado por nenhum trauma pesado, nenhum acontecimento extremamente pesado que me derrubasse. Não, eu tinha uma carga genética para depressão. Em algum momento ia me disparar a depressão. A primeira vez que eu comecei a tomar antidepressivo foi com 15 anos. Hoje eu tenho 30 e ainda tomo um antidepressivo. Teve uma época que eu tomei até 3 remédios, sendo um antidepressivo e 2 controladores de humor. Então, o meu humor era controlado por remédio. Não tinha nada que me abalasse. Mas onde é que mora o problema? Onde você tem uma vida controlada por remédio. No sentido que o remédio está controlando o teu humor de uma forma que você não vai ficar nem muito eufórico e nem muito deprimido. Você está sempre nesse teto. O nosso humor, nossas emoções, elas dizem muitas coisas pra gente. Se a gente está feliz em alguma situação da nossa vida, se o nosso trabalho, se o nosso relacionamento, se essas coisas condizem com aquilo que você verdadeiramente quer para você. Então as emoções, elas estão ali o tempo inteiro te dando sinais, tá ruim, tá bom, você tá brabo, você tá muito feliz, você tá muito deprimido, são sinais. O tempo inteiro esses sinais estão dizendo coisas pra gente, tá? E o remédio entra como uma interferência. Como é que eu vou colocar isso para você com muito cuidado, tá? Vamos começar da seguinte forma. Lá nos 15 anos, mais ou menos, eu tive o meu primeiro contato com a depressão, de fato. Eu tinha noção do que era depressão por conta de um histórico familiar. Eu comecei a ficar muito triste, dia após dia. Percebi que minhas emoções desapareceram completamente. Isso é a depressão quando você chega no fundo do poço. E aí eu falei com os meus pais, fui no médico e tudo mais, e o médico me diagnosticou com sintomas depressivos e me receitou um remédio. Esse remédio, o que ele fez? Ele me tirou do fundo do poço, tá? Mas eu tinha 15 anos na época, eu era muito imaturo, me faltou um pouquinho de maturidade no sentido de vou tomar esse remédio, vou sair do fundo do poço o mais rápido possível e vou eliminar esse remédio até que eu possa caminhar com as minhas próprias pernas sozinho. Isso não aconteceu comigo. Eu deixei 100% por conta do remédio. E aquele remédio mexe nos receptores de serotonina no teu cérebro, na química mesmo, e essa química do teu cérebro é alterada para que você comece realmente a voltar a ter sentimentos de felicidade, sentimentos que vão te fazer viver mesmo, né? Então, comecei a tomar um remédio e, passado um tempo, algo acontece, não sei o que, não vou entrar em tantos detalhes porque eu não sou médico, mas começa a voltar nesse estado depressivo, ou o remédio para de fazer efeito, alguma coisa acontece, você começa a voltar para os mesmos padrões e começa a voltar para o estado depressivo, dando uma impressão de que o remédio não está funcionando mais. E aí eu voltava no médico e falava, ó, tô mal de novo, o remédio não está funcionando, não tô bem. E o psiquiatra mudava o remédio, aumentava a dose ou colocava mais um remédio. Chegou um ponto em que eu tomei 3 remédios, sendo um antidepressivo, responsável por cuidar ali dos sintomas depressivos e também da ansiedade, e outros 2 remédios eram controladores de humor. Ele fazia com que o meu humor não ficasse muito eufórico e também não ficasse muito deprimido. Ele colocava um teto e um chão aqui, me mantendo sempre aqui. E mais um controlador de humor para somar e ajudar esse outro controlador de humor. Então os 2 se ajudavam ali. E essa foi a época que eu estava com maior quantidade de remédios e totalmente controlado. Certo, o remédio me tirou do fundo do poço e dos 15 anos até os 23 mais ou menos, eu fui seguindo essa lógica de tomar o remédio e deixar por conta do remédio para que ele cuidasse de mim. Eu acredito que nesse período, é um período muito importante onde a gente desenvolve a nossa capacidade de resiliência, nossa capacidade de lidar com estresse, de lidar com frustrações, de lidar com euforias muito altas e oscilações de humor mesmo que fazem parte da vida. E eu não aprendi isso, porque eu tinha um remédio controlando isso daí pra mim. Eu deixei terceirizado na conta do remédio isso daí. Hoje em dia eu sinto que eu passei por um período ali em que eu não aprendi muita coisa que devia ter aprendido em relação a mim mesmo, ao meu temperamento, aos meus sentimentos, às emoções que eu tenho, como resolver elas.
aprender a lidar, saber aonde você vai descarregar, saber onde você vai destinar essa energia, entende? Quando eu fui no psiquiatra pela primeira vez, ele me falou coisas do tipo que por conta da minha genética, talvez eu ia ter que tomar remédio pro resto da vida, que estava tudo bem, porque muitas pessoas tomam esses remédios pro resto da vida e tal. E beleza, na época eu aceitei, eu só precisava sair daquele estado ruim logo, sabe? A verdade é que chegou num ponto em que eu decidi que eu não vou tomar remédio pro resto da vida, eu não quero isso, eu quero aprender a caminhar com as minhas próprias pernas, eu quero aprender a lidar com as minhas emoções e achar formas de resolver tudo isso. Então comecei reduzindo um controlador de humor e cada redução eu sentia uma diferença bem impactante no meu pavio. Meu pavio era longo, nossa, era pouca coisa que me tirava do sério, nada me tirava do sério na verdade, eu era muito de boa. Daí eu diminuí o remédio, tirei um controlador de humor por doses, né? Vai de pouquinho tirando e aí eu ficava com o pavio muito curto, cara. Isso me tirava do sério, assim, tipo, qualquer situaçãozinha eu ficava muito estressado, qualquer situaçãozinha eu ficava muito puto. E geralmente assim, eu sentia isso mais no estresse mesmo, na raiva. Então meu pavio ficou muito curto e aí eu ia de pequenas doses, reduzindo um pouco esse pavio, tirando um pouco o remédio e aprendendo a lidar com esse estresse. Até que eu tirei os 2 controladores de humor, fiquei com um pavio minúsculo, cara. Um paviozinho assim, ó, qualquer coisa me tirava do sério e hoje em dia confesso que ainda é essa luta. Ainda é essa luta porque as coisas me tiram do sério muito fácil. Eu não sou uma pessoa que estoura com os outros, que vai atrás de briga, que xinga, que sabe, mas eu guardo muito pra mim. Então, tudo que me tira do sério, que afeta esse meu pavio curto, eu guardo aqui dentro. Isso vai criando uma coisa aqui dentro muito forte, sabe? Vou carregando uma panela de pressão mesmo. Onde eu quero chegar? Se você está no fundo do poço mesmo, a tua vida não faz mais sentido, você tá isso aqui de se matar, o remédio é capaz de salvar a tua vida de fato, de você sair do fundo do poço. Mas a partir do momento que você começa a sentir a tua vida retornando, teus sentimentos voltando ao normal, imediatamente você precisa se dar conta de que chegou o momento de você dar um esforço de pouquinho em pouquinho e tentar reduzindo esse remédio com acompanhamento do teu médico, psiquiatra, para você voltar a caminhar com as próprias pernas, tá? Principalmente se você for adolescente, lá com 15 a 18 anos mais ou menos, que é uma fase muito intensa, esse é um momento muito importante para você reduzir o quanto antes esse remédio. Tá? Para você aprender a caminhar com as próprias pernas e lidar com as próprias dores e frustrações sozinho. E não acontecer como aconteceu comigo, de deixar 100% por conta do remédio e hoje em dia eu ter uma dívida enorme para resolver comigo mesmo, com o meu autoconhecimento, com a minha interpretação das emoções e toda essa coisa que é essa loucura dentro da nossa cabeça. Não é fácil, é uma dificuldade imensa de você lidar com os pensamentos intrusivos o tempo inteiro, mas a gente vai aprendendo coisas específicas que ajudam a resolver tudo isso, né? Atividades, formas de respiração, corrida principalmente, a corrida me ajudou muito a mexer ali com a serotonina no cérebro, o sentimento de recompensa e tudo isso a gente vai achando formas e vai aprendendo a resolver, tá? Agora, se você está no fundo do poço, não seja preconceituoso com tomar o remédio. Porque se você tem essa noção de que você vai tomar ele por um período específico para te ajudar a sair do fundo do poço, até você conseguir caminhar sozinho, tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, só não pode depender do remédio pro resto da vida e deixar que ele decida as tuas emoções, porque você vai deixar de viver muita coisa importante na tua vida que faz parte da tua missão aqui. Tá? Então, se eu pudesse dizer o que os remédios antidepressivos fizeram na minha vida, de fato, foi isso. Eles me tiraram no fundo do poço e eles me mantiveram num estado neutro, num estado de plenitude, onde com eles as coisas estavam controladas. Mas me impede de evoluir, me impede de conseguir a minha evolução própria, de lidar com os meus sentimentos, com as minhas emoções. E não é isso que eu quero para minha vida. Então, hoje em dia eu estou tentando aprender, estou nessa caminhada ainda. Já aprendi muita coisa, muitas atividades, muitas coisas que me ajudam a não depender do remédio, de fato, e conseguir viver a minha vida caminhando com as minhas próprias pernas, tá?
tenho muita estrada pela frente para aprender e eu posso garantir para você que você consegue também, tá bom? Um forte abraço.